Oi, boa noite. Oi, Ricardo. Oi, Lara. Tô já. Faltam 2 minutinhos pro horário que eu marquei, né? 7 horas. Mas eu sempre entro um pouquinho antes pra poder estabilizar a conexão no celular, né? Tô no 4G. E aí. Oi, Eduardo. Então, assim. Agora faltam 2 minutinhos. Eu tô só já deixando rolar aí pra o celular estabilizar a conexão. E aí daqui a pouquinho eu começo. Daqui a 2 minutinhos. Eu queria que vocês me confirmassem, por favor, se a imagem e o áudio estão legais. Oi, Marcelo. Oi, Aldo. Ei, gente, boa noite, sabadão, né? Olha só. Quem diria, né? Sabe que eu me dei conta, assim, que depois eu fiquei pensando, gente, será que quando tudo voltar à normalidade eu vou fazer live aos sábados à noite? Será que isso vai funcionar assim? Porque normalmente o que acontece nos sábados, né? Eu chego em casa exausta, de guiada, de aula, e aí ainda fazer live, vou ter que estudar e o melhor dia para estar falando sobre temas. Tô me acostumando com a ferramenta também. Oi, Eduardo, boa noite. Oi, Érica. Oi, Patrícia. Falta 1 minutinho pra começar aqui. Tô só esperando. Eu entrei antes para estabilizar a conexão. Hoje eu tô sozinha na live. Oi, Beth. É um tema bem peculiar, assim, específico da área. Então, 100% aqui em João Pessoa, Paraíba. Boa noite. Obrigada, então. Porque, assim, as outras lives que a gente fez, eu e o André, eu tava num outro ambiente com Wi-Fi e eu não sei, eu queria fazer aqui no meu quartinho de trabalho, mas à vontade, com a porta fechada. E eu vi que o 4G estabilizou hoje, então vamos embora, vamos seguir. Bom, 7 horas, gente. Cristiano falando aí que é da Paraíba também. Ai, que legal. Então eu vou começar me apresentando melhor, porque tem umas pessoas que me conhecem mais e outras que a gente se segue aí no Instagram, nas mídias há pouco tempo. Eu sou Viviane Fernandes, guia de escalada da Guiperge. Trabalho dando cursos específicos e de diversos, assim, dentro da escalada. Sou proprietária da escalada de escola e montanhismo Escalada Ouro Brasil. E também dou treinamentos. Mais especificamente, treinamentos técnicos voltado para essa parte de abordagem mental da psicologia, dentro do que eu chamo psicologia da escalada. Então, assim, é o que eu posso estar embasando no treino, né? Então, eu trago muito da minha experiência como atleta também. Eu tenho uma trajetória aí de algumas competições importantes para mim, como diversos campeonatos desculpa, sul-americano e mundial na modalidade do nado sincronizado, que foi o que eu fiz quando eu era mais nova, assim. Então, eu fui atleta profissional de nado sincronizado, onde competi, assim, competições importantes para mim, como brasileiro, que eu falei, né? Eu participava da equipe do Fluminense. E pelo Fluminense, em equipe, nós fomos campeãs brasileiras por 6 vezes consecutivas. No final do 6º ano, a gente ganhou o Campeonato Sul-Americano, que foi na Colômbia. E no ano seguinte, a gente participou do Mundial. E a gente ficou em 4º lugar no Mundial, que para o Brasil, para essa modalidade, nado sincronizado, foi uma colocação muito importante. A gente comemorou assim como se fosse um primeiro lugar, porque há outros países com mais tradição nesse esporte, onde as meninas são mais altas, mais esguias, assim, e tem uma base de treinamento muito mais forte, muito mais tradicional, de muito mais tempo no nado sincronizado do que o Brasil.
Então, essa é a minha bagagem como atleta. Falei um pouquinho profissional e como atleta. E a importância disso para mim, que eu vejo, de estar me apresentando assim. Oi, Cíntia. Oi, Luciana. É porque muito disso que eu vivenciei, do que eu trouxe para minha base, para o meu corpo teórico de formação, é o que eu coloco no meu trabalho. E é sobre isso que eu vou desenvolver e especificar, tá? Oi, Fábio. Então, assim, eu acabei desenvolvendo uma marca pessoal muito grande sobre os cursos. Curso básico de escalada, curso avançado, curso imóvel, curso autorresgate, curso de guia de cordada, dentre outras possibilidades. E guiadas avulsas também, por ser guia da Guiperge. Mas eu me dei conta, oi Rô, de que eu estava produzindo pouco material ou falando pouco sobre um trabalho que acaba tomando muito mais conta da minha semana, algo mais presente assim semanalmente e que de fato toma muito mais conta da minha agenda, que são os treinos indoor. Oi Lu, gente, eu vou tentar acompanhar aqui, tá? Quem tá entrando e quem tá falando, mas como eu tô sozinha hoje, eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, tá? Oi Rô. Eu fiz um roteiro aqui, então vou estar olhando para o lado pro computador também. Então, hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse treinamento indoor, até porque a pedidos, assim, o pessoal tá falando, poxa, Vivi, vamos falar um pouco de treinamento aí, dessa parte nessa quarentena. É claro que a gente não vai conseguir aqui desenvolver especificamente o que eu faço em treino num muro de escalada, numa academia, num ginásio, que tem muito mais ferramentas e possibilidades. Mas, mesmo assim, só para compartilhar, eu tenho conseguido fazer algumas aulas por live, por gravação, ministrar isso daí nesse período de quarentena, né? Então, é possível treinar algumas coisas. Eu vou acabar trazendo aqui um pouco, aliás, muito mais sobre o treinamento indoor, tá? Mas eu vou correlacionar isso com o treinamento outdoor e também vou falar um pouco sobre o que abrange, onde entra, observações importantes que eu quero fazer no espectro da psicologia, tá? Para o montanhismo como um todo. Então, eu não vou ficar só no indoor, mas eu vou começar por ele, tá bom? Então, esse trabalho que eu vou falar sobre os treinamentos indoor é o que eu venho desenvolvendo aí de mais forte com os meus alunos e alunas nas academias, tá? E para constituir esse treino, formar esse treino, como é que é esse treino? Então, vou falar aqui ferramenta de trabalho Vivi, como que a Vivi trabalha no muro de escalada dando aula, porque diversas pessoas dão aula de escalada na academia e é muito natural, né? Cada um, assim, tem uma qualidade, uma característica. Eu gosto de enfatizar os pontos técnicos e psicológicos por causa da minha formação. Então, o que eu trago da minha prática? Eu falei do nado sincronizado, mas esqueci de falar, falei do guia de escalada e não falei de outras complementações, né? Eu também trago a minha experiência do balé, a minha formação no Pilates, no yoga, e coloco tudo isso na escalada. Então, o que é essa base de escalada que eu estou chamando? São possibilidades de outras atividades ajudando nesse trabalho de desenvolvimento físico, psicológico, de fortalecimento, de múltiplas valências do corpo e do mental para a escalada. Então, essa ideia desse nome, bases, fomentar uma base, isso eu trago muito da minha vivência no nado sincronizado. Porque o nado sincronizado, não sei se o pessoal conhece essa modalidade, né? É como se fosse um balé aquático. Porém, muito técnico, não tem só uma expressão artística de balé. Então, por exemplo, no treino do Fluminense, a minha treinadora, foram anos, assim, era muito comum.
a gente tinha um treino de base, antes de ir especificamente para o treino de posições técnicas ou da coreografia de nado sincronizado. Então a gente fazia, do lado de fora, diversas movimentações e alongamentos para ganhar mais flexibilidade e a amplitude de movimentação, como aberturas, muitos movimentos do balé. Depois a gente ia para uma base específica de natação, que aí nisso sim, você ganhava isso, além de ser um próprio aquecimento, né? Você também fortalecia o corpo, resistência, respiração e tudo isso. Então a gente fazia sempre uma base, que era um tempo de treino de determinadas atividades dentro da natação, para depois ir especificamente para o treino de nado. E eu vejo muitos esportes fazendo assim também, né? Por exemplo, mais objetivamente falando do futebol, que eles têm aquela prática ali muito funcional com cone, com argola, aí tem uma corrida, tem tiro e depois vai para um treino específico de escalada. Então, eu vou trazer muitas referências assim de outros esportes também, tá? Vou trazer muitos exemplos. Então, no nado, a gente tinha essa base de natação, um pouco de balé, para depois ir especificamente para movimentação de nado, coreografia e posições técnicas. E aí, dessa vivência, dessa base, eu trouxe isso para a escalada. Então, se eu estivesse num treino hoje no muro, nessa semana, o que eu estaria fazendo com os meus alunos e minhas alunas? Antes de ir para o treino específico de movimentação de escalada, eu monto um treino e oferto vários exercícios com essas bases, que aí o que eu coloco nessa base? Tem movimentos de balé, tem atividades e movimentos do Pilates e do Yoga também. E por que eu acho isso importante? Rapidinho, gente, porque eu tô seguindo aqui um roteiro, tá? Bom, por quê? Todas essas atividades, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade aqui de já terem praticado, mas tanto o Pilates, e aí vou tirar um pouquinho o balé, porque senão fica parecendo uma coisa mais específica, feminino, assim, né? A gente ainda tem mais mulheres que praticam balé do que homem, então vou falar mais aí do Pilates e do Yoga, que é mais amplamente difundido. São atividades que trazem muitas qualidades que são importantes de serem desenvolvidas para escaladas depois. Como, por exemplo, a respiração, a concentração, a plasticidade de movimento, força, tônus, flexibilidade, tudo que a gente usa na escalada, porque a escalada é um esporte muito complexo. Não é sair escalando de frente. É de uma complexidade tão grande que até hoje a gente tem, claro, países que são muito mais desenvolvidos em treinamento, mas até hoje, assim, nas minhas pesquisas e estudos, eu não vi ainda uma base de treinamento, assim, estritamente funcional para escalada que conseguisse dizer, ó, para escalada você tem que treinar isso, isso e isso de tal forma, numa planilha, numa programação. Assim, é muito difícil, porque ele é muito complexo. Pega tudo, pega força, potência, resistência, aeróbico, parte de flexibilidade mental. É muito difícil treinar. E muitas vezes a gente começa a se dedicar, por exemplo, a um projeto de uma via com mais resistência, e aí para de treinar um pouco de boulder, ou então para de fazer um pouco de parede, e aí já perde um pouquinho de qualidade nesses outros aspectos. Isso é muito natural. Então, é difícil você conseguir manter todas essas qualidades e que são pontos que são exigidos na escalada. Então, por ser um esporte tão complexo e tão complicado de se treinar, oi, Gabi, nos meus treinamentos, eu procuro trazer essas bases que vão fomentar e que vão enriquecer de possibilidades. De novo, né, refrisando, o yoga, vou falar do yoga especificamente, né, o ganho de flexibilidade, de alongamento, de amplitude de movimento, de concentração e de foco é muito importante para a escalada. E o Pilates traz isso também. Então, eu começo o treinamento assim, fico mais entre 30 e 40 minutos fazendo esses exercícios que eu estou chamando de base, para depois o tempo restante, porque meu treino dura 1h30,
tá? Mais ou menos. Às vezes eu passo, assim, me empolgo, adoro esse negócio, treino junto e vambora, quando eu vou ver já passou o tempo e eu tô lá com o aluno. Mas depois, oi Júlia, boa noite. Depois eu vou para uma parte mais específica e mais técnica da escalada. Então, o que seria essa parte técnica? Então, só assim, reforçando, partindo desse princípio que a gente trabalhou esses elementos de base, que vão fortalecer, que vão dar uma base de tônus, de flexibilidade, de plasticidade de movimentação, de força e de resistência. Então, eu já garanti essa base aqui de treino, treinando esses elementos. E aí eu vou para a parte específica do treino de escalada, da movimentação de escalada, onde é possível trabalhar diversas coisas, porque parece óbvio, mas existe todo um trabalho, por exemplo, do tipo de pisada na garra para determinado tipo de movimentação. Então, eu faço um trabalho, por exemplo, da pisada, que tipo de sapatilha usar, como encaixar a melhor forma para uma garra extremamente pequena e muito técnica, porque uma garra muito pequenininha, com uma área útil dela, né, vamos dizer assim, para pisar, você tem um encaixe da sapatilha no bico muito específico, que numa garra grande você acaba... Oi, voltou. Que numa garra grande, você acaba que mais ou menos pisando mais confortavelmente. Não de qualquer jeito, mas você não especifica tanto essa pisada. Então, tem um treino sobre pisada, tem um treino sobre as pegadas, o melhor tipo de pegada nas agarras, porque as agarras, elas mudam e têm especificidades. No meus treinamentos, porque parece muito óbvio, mas, por exemplo, nos meus treinamentos, eu vejo pessoas que, quando estão começando, fecham a mão numa garra e esse polegar aqui, ele fica flutuando, fica solto aqui. Quando que, na verdade, ele tem uma função importantíssima, que é terminar de fechar essa movimentação aqui de todos os flexores do antebraço, fechando um centro de força, uma potência de força. Quando eu termino de finalizar esse dedão numa garra, eu fecho todo esse centro de força do antebraço e isso é uma pegada muito mais forte do que quando eu abro esse dedão. Então, assim, às vezes a gente pega o pessoal no início do treinamento e vem com umas coisas muito cruas, esse dedão fica aberto, a pisada ela não está específica no dedão também, e aí eu ensino sobre essa qualidade do que é a pisada no dedão, né? Então, não está no roteiro aqui, mas eu vou entrar com esse ponto aqui agora, né? Muita gente tem uma crendice, assim, uma coisa que foi espalhada sobre essa pisada, de que a pisada ela tem que ser de frente, chapada. E aí eu procuro desconstruir logo isso, porque se a gente observar bem, se vocês puderem observar bem, quando a gente puder voltar a escalar, a parte interna do dedão, que é onde faz aquele calinho, sabe o calo? Né? Gente, eu vou mostrar o dedão. Isso não estava no script, tá? Na programação da live. Mas sabe essa parte interna aqui do dedão, que é onde faz o calo? Esse é o nosso ponto de pisada mais forte que tem. Então, quando tiverem que encaixar o pé numa garra muito pequenininha, você vai entrar com essa lateral desse dedão. Você não vai chapar de frente. Você tem que entrar com essa lateral, porque é um ponto mais forte. Por isso mesmo, por esse mesmo motivo, que conforme a escalada foi evoluindo, equipamentos e a própria técnica, o grau das dificuldades, né, que os escaladores... a Sônia tá falando, no Alux. Sim, com a evolução da própria capacidade dos escaladores, né, de possibilidades, os fabricantes de sapatilha foram trazendo essa concepção de um bico com um canto, onde é mais pontiagudo. Então, saiu de uma sapatilha que antigamente era mais arredondada para uma sapatilha que tem esse canto aqui,
bem acentuado, essa pontinha. Então, se vocês olharem exemplos de sapatilha, como por exemplo a Anasazi, vários modelos da La Esportiva, tá? Cobra, Miura, Solution, elas têm essa pontinha. Essa pontinha, ela tá localizada bem em cima do dedão. Por quê? Porque é exatamente nesse ponto, nesse canto do dedão que você vai encaixar na garra, que você tem mais poder de precisão, você consegue acomodar melhor, ter uma pisada mais firme, acomodar melhor o seu peso, o peso do seu corpo, se estabilizar e deixar essa pegada mais firme. Portanto, isso também não estava aqui na pauta, consequentemente, isso te dá mais confiança também na sua pisada e isso necessariamente influencia no seu psicológico. Então, qualidade de pisada, tomar um tempo para treinar isso e dar uma atenção na qualidade da sua pisada, isso vai necessariamente interferir no seu psicológico, porque você vai se sentir mais seguro nessa posição que vai te dar mais estabilidade, vai te dar mais firmeza e firmeza na pisada, na pegada, corpo bem treinado são fundamentos assim primordiais para fortalecimento do aspecto psicológico, tá? Eu ia falar isso mais pra frente, mas já entrei. Gente, eu vou sair aqui do meu plano do computador e vou deixar fluir aqui que tá melhor. Porque eu ia falar o que ajuda a fortalecer o psicológico, né? A Sônia tá falando que aprendeu isso comigo nas aulas que fez comigo. A Sônia, ela é educadora física, ela não gosta que fale assim, ela gosta que fale um nome mais técnico, mas escreve aí, Sônia, porque eu esqueci. Mas ela fez esses treinos comigo na pedra. Hoje eu tô trazendo mais essa concepção de escalar isso, desse tipo de treinamento no muro, mas daqui a pouquinho eu vou pra pedra, tá bom? Sônia, escreve pra mim o nome como é que é mais adequado, assim, dessa parte mais científica da profissão de vocês, que eu acho interessante, é que eu não guardo. Quando o joanete é grande, ainda assim, Rô, eu acho que assim, você consegue se adaptar a um modelo de sapatilha que você escolheu e você desculpa, gente. Você consegue encaixar nessa garra assim. Pode, assim, é claro, né? Isso tá mudando um pouquinho da anatomia do corpo, compromete um pouco alguma coisa, você vai sentir um pouco mais de dor. Mas, assim, pra essa pessoa nessa condição, digamos assim, ossos do ofício, é o que ela vai sentir. Ela vai sentir um pouco de incômodo. Talvez não consiga precisar tanto essa pisada, vai querer chapar mais de frente. Será preciso fazer compensações. Mas essa parte de compensação por lesão, comorbidades, perda de função de membro e ter que se readaptar até a escalada com pessoas com necessidade especial, eu vou deixar isso para uma outra live, tá bom? Que eu já até tô aqui desenvolvendo sobre isso, tá? Mas, assim, de um modo geral, só para não deixar a rua sem resposta, o que eu posso dizer é isso. Essa pessoa vai ter que se adaptar a essa pisada, talvez ela não consiga ficar muito tempo ali nessa pisada tão específica, mas sim, o que eu posso dizer de um modo geral é que essa pisada no dedão ela é mais específica, por isso que o equipamento foi se desenvolvendo dessa forma. Oi, Fabrício, boa noite. Então, esse trabalho do pé é fundamental, tá? Dói pra caramba, mas tem todo um processo de adaptação. A escalada, como comecei aqui na live, né, é um esporte muito duro. E uma das coisas, assim, bastante dura é você se acostumar sobre essa pisada. Todo o seu peso corporal em cima de um ponto muito pequeno. E é justamente por isso, fazendo uma analogia aqui com pisada e sapatilha, que eu digo que a escalada é o meu balé. Ou é o balé de todo mundo. Eu falo das minhas alunas como bailarinas, porque é um balé nas alturas, não deixa de ser. E se bobear, assim, o fato de você ter que especificar a pisada e ficar ali naquele ponto pequenininho, vamos lá, gente, se bobear, assim, proporcionalmente,
a gente pode ser até mais exigido do que a bailarina, hein? Não sei. Tô levantando uma polêmica aqui, mas como eu sou bailarina por prática também, vamos levantar essa polêmica, não tem problema não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para minha pauta. Quando a gente... A técnica... falando um pouco de técnica, antes de entrar no trabalho técnico, que eu gosto de fazer no System Wall, não sei se todo mundo conhece esse sistema de muro. Antes de falar especificamente sobre esse ponto, vou falar uma coisa mais generalista, de que eu sinto, assim, dando aula na pedra, no muro, e de própria experiência corporal mesmo, que a técnica, ela também, ela tá relacionada a muito uma coisa instintiva. Que são trazidas, assim, da experiência de infância, de vivências de outro esporte, do que você trouxe para sua base corporal, o que você vivenciou, assim, ao longo da sua vida. Isso, a gente está falando aí de autoconhecimento, de propriocepção, de equilíbrio. Tudo isso que, assim, a ferramenta esporte na vida de uma pessoa, né, impulsiona muito esses aspectos, mas não somente, né, há pessoas que têm propriocepção e um conhecimento de si, mesmo não tendo sido esportista ou atleta a vida inteira, mas o esporte impulsiona muito isso, as vivências múltiplas, uma certa liberdade, assim, na infância e experiência corporal mesmo, caminhar em trilha, tudo isso. O que eu percebo que nos treinamentos, assim, que tem muita gente que traz essa bagagem para o treinamento e fica mais fácil de desenvolver. Então, o que eu quero dizer é que a técnica, ela tem um pouco de uma questão instintiva mesmo, que é o que você sente que você tem que fazer para se acomodar ali. O que a gente faz num treinamento, indoor ou outdoor, é aperfeiçoar essa técnica. E dar base para isso, né? Por isso que eu falei dos exercícios de base, que eu gosto de usar o pilates, o yoga, elementos do balé, enfim, porque a partir desse corpo fortalecido, musculação também, né? Mas essa parte de musculação eu já não respondo. Quem responde por isso são os educadores físicos. Como eu estou dando um treinamento mais técnico, eu me baseio e foco em outras coisas que eu posso estar falando. Então, a partir desse corpo fortalecido, a gente vai pegar essa parte meio instintiva também, de conhecimento do corpo e dentro da própria escalada também. E a gente vai fazer o quê? A gente vai aperfeiçoar. Então, vai ser sequência de treino, porque aperfeiçoar a técnica é treino atrás de treino. É treinar, treinar, treinar. Essa é uma condição do esporte, para qualquer esporte. E aí, trazendo um pouco do que me veio aqui agora, assim, também, é porque eu percebo muito na escalada, porque a escalada, ela não é só um esporte, né? Como muitos dizem, é uma modalidade, é um estilo de vida, é uma filosofia, está muito ligada também ao montanhismo, a uma atividade ao ar livre, né? Então, assim, muitas pessoas... eu estou trazendo essa concepção de treino, mas tem muitas pessoas que estão ligadas ao esporte sem essa prevalência toda de querer desenvolver, se aperfeiçoar, querer falar tão assim especificamente de treino, quase que como numa linha de produção de atleta, né, de vida de atleta, assim. Então, mas é inevitável, se você quer uma certa evolução em algum momento, assim, por mais que você leve a escalada como estilo de vida, eu escalo só final de semana, escalada para mim é estar na montanha, é me sentir bem, é conexão com a natureza, enfim, por mais que tenha toda esse sentimento, essa relação com a atividade, a parte atlética, a parte esportiva, de condicionamento, ela está presente. Então, assim, é interessante falar sobre treinamento até para quem não quer, assim, pensar nesse desenvolvimento todo similar a um atleta e para quem quer se desenvolver, principalmente, porque como todo esporte, voltando um pouco para a lógica do esporte, não tem jeito.
Essa é a lógica, é repetição, é treinar, treinar, treinar. Então, mais uma vez trazendo um outro exemplo, né? Eu não sou expert em futebol, mas, por exemplo, eu sei que os jogadores de futebol, eles às vezes têm uma competição muito mais importante lá na frente, daqui a 1 ou 2 anos, tá? Tipo um Brasileirão daqui a 2 anos, ou um, sei lá, Libertadores, enfim. Mas eles já estão treinando há 2 anos antes, tem todo um preparamento para essa competição que vai vir daqui a 2 anos. E antes desses 2 anos tem diversos outros campeonatos que ele vai se preparando também. Ele seleciona para qual que vai se preparar mais. Não é possível estar bem para tudo, né? E essa sequência de treino. Eu tinha perdido um pouquinho aqui o fio da meada, mas agora retomei, que foi o seguinte. O pessoal na montanha não tem. Mais o montanhista, o pessoal mais da tradicional, da escalada mais tradicional, não tem esse hábito de treinar tanto, né? Agora, sim, com a evolução. Eu vou ser redundante. Com a evolução da academia Evolução aqui no Rio de Janeiro, eu tenho visto mais escaladores de tradicional, o pessoal tá aderindo um pouco mais a essa ideia que tinha até um certo preconceito, assim, numa época mais antiga aí, sobre esse negócio de muro, uma coisa mais para falesista, para falésia, para boulder, eu escalo montanha, não gosto de muro. Isso vem se modificado ao longo do tempo e eu acho que isso é um próprio reflexo, sim, da percepção da necessidade de investir e treinar essa parte física para ter uma melhoria na performance na montanha. A gente não está falando aqui só de nível de atleta ou de competição ou grau. Isso de fato ajuda até nas vias mais tradicionais de montanha, que são muito mais longas. Aliás, ajuda muito. E eu vou correlacionar melhor isso mais para frente. Mas esse pessoal, de um modo geral, como a Sônia aqui bem falou, tudo é treino, então não é só físico, tem o mental também, tem o se acostumar, desde com a cadeirinha, o boulderet aqui na lombar, se acostumar a ficar um tempo sem água, recolher corda, o peso da corda, isso tudo é treino, gente. E isso demanda uma energia física. A gente pode fazer eu quero chegar mais inteiro no 10º esticão da leste no Pico Maior. Você tem que estar com uma reserva de energia ali, muito boa, para recolher corda do participante, para carregar todo aquele peso, para ter energia para o mental, que às vezes tem uma relação psicossomática com o corpo e vai te demandar no corpo essa energia, o que o seu mental vai refletir no corpo. Então isso tudo é treino, tem que treinar para tudo. Mas o pessoal da montanha, assim, o tradicional, de um modo geral, tem uma dificuldade de perceber ou de querer investir, melhor dizendo, nesse processo do treinamento. Porque a montanha tem outro ritmo, e aí isso reflete também no próprio perfil do escalador, que também já tem um outro ritmo de vida, um outro envolvimento com a atividade, tudo. Então, às vezes, esse público, e aí eu tô procurando ser muito cuidadosa com as palavras, né? Tô dizendo que às vezes, de um modo geral, né? Não é todo mundo, eles não se dão essa oportunidade ou o crédito dessa possibilidade. Oi, caiu, voltou. Ou não se dá um crédito dessa possibilidade de colher os resultados do esporte, porque o treinamento ele demanda tempo. E de fato, assim. Oi, então. De fato, você tem que querer investir nesse processo do treinamento. É doloroso, muitas vezes é frustrante, as respostas não vêm tão rápidas. A gente tem um mal, assim, entre muitas aspas, né? Que assola esse nosso momento contemporâneo de sociedade, que é a internet das coisas. Então, a gente é submetido e se envolve num certo ritmo relacional, social das coisas, onde é uma dinâmica muito mais rápida, onde eu brinco dizendo que a gente aperta o botão e vê um resultado. Então eu falo isso muito quando eu percebo os meus alunos assim emitindo alguma reação de frustração no treinamento e eu dizendo, olha,
o legal do esporte é que ele te traz para próximo, de novo, do natural das coisas. E o que é o natural das coisas? É o processo. É você vivenciar esta questão processual de investimento e de conquista. Diferente da internet das coisas, que você aperta um botão e você tem um resultado. Então, também é difícil nesse nosso momento contemporâneo, do imediatismo, do querer acessar muito rápido. A gente está subordinado e condicionado a esse ritmo em nossas diversas relações no tecido social, seja no trabalho, seja no próprio WhatsApp, seja nas mídias sociais. A gente está reproduzindo esse ritmo e aí a gente quer esse ritmo no esporte, só que no esporte não tem como. O esporte, ele te corta disso e ele te coloca de novo naquele lugar, que eu acho que é um lugar muito importante, muito interessante, que é o que remete ao processo natural das coisas e que nos aproxima também da natureza, porque tudo que é o natural, né, da própria raiz aí da palavra, que é como a natureza funciona, a natureza das coisas, né? Como que eu respondo no meu natural, porque o meu corpo não é uma máquina, não é um celular que eu aperto e tem que dar um resultado, né? Não é isso. Ele está muito mais próximo da natureza. E isso é muito pertinente para nós escaladores, porque, gente, a gente tá em relação íntima com a natureza, né? A gente pisa, a gente segura, né, a garra, a gente cheira aquela pedra, a gente tá ali. Então, assim, vamos nos aproximar mais do que eu tô chamando de natureza das coisas. Porque na faculdade eu vejo muito isso. Essa expressão internet das coisas está circulando muito por aí, né? E aí eu desenvolvi essa ideia do natureza das coisas. Então, o esporte te traz para essa relação da natureza das coisas, onde você se aproxima do seu natural e você tem que investir nisso. É uma questão processual mesmo, tem que pagar para ver. Então, o Nonô vai vir daqui a pouquinho, dar um oi. Então, quando eu começo um treinamento, assim, eu já começo dizendo, gente, olha só, pra gente colher esses resultados aqui, é treino em cima de treino, tá? Eu preciso que, como a sua treinadora que técnica e psicológica, eu preciso que você me dê tempo pra gente colher isso juntos. Ainda mais falando de psicológico, gente. Psicológico não é uma coisa que você toca, que você visualiza, que você identifica. Ah, tá ali, ó, eu posso mostrar onde está. Não, não está. É um processo de desvelar um monte de questões, de condicionamentos, de possibilidades que nem mesmo o sujeito consegue identificar tão objetivamente, né? Não é uma lesão que você vê, não é uma lesão que você fala, caramba, eu conseguia fazer esse movimento, agora o ombro tá dando uma fisgada, eu não tô conseguindo mais. O processo psicológico mental, ele é um pouco mais complexo e a gente precisa de tempo para estar trabalhando isso. Então, assim, no meu treinamento, por exemplo, logo que eu identifico um mecanismo ou alguma coisa que está bloqueando, eu vou logo naquele ponto. Eu falo, olha, para aqui, olha comigo. Você viu o que você falou ou o que você demonstrou nessa posição, nesse movimento, quando eu te dei esse estímulo? E aí a pessoa para e fala, caramba, eu falei, então faz o seguinte, olha só, essa frase é muito clássica, a pessoa até me zoa, porque eu sempre falo isso, ó, fala assim, ó, guarda essa informação, porque a gente vai voltar nisso daqui a pouco em outro momento do treino. Então, assim, como é que entra o treino psicológico? O que é falar de psicologia no meio de um treino? É você localizar, identificar esses pontos, trazer coisas que precisam ser ressaltadas, outras que precisam ser cortadas, que precisam ser decodificadas mesmo. É um trabalho, assim, de observação e de atenção da minha parte, de todo, assim, né, de quem for psicólogo do esporte, que tem que estar muito atento, assim. Então, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de uma aluna, não vou citar o nome, inclusive, bom,
Se estivesse presente aqui, pediria autorização também, mas enfim, não vou citar o nome e não tem como saber. Mas, por exemplo, a gente estava treinando, a gente estava treinando uma via de resistência em um lugar do muro. Essa via de resistência tem uma determinada metragem, tem uma quantidade de movimentos, tem um grau, tem um nível de dificuldade, tá, não. Então a gente mapeou essa via. O que que tem nessa via? Isso faz parte do treinamento, tá? E isso fortalece o mental também. Você estudar a via. Então, assim, eu já vou soltando aqui tudo que for mental, psicológico, vou fazer esse caldeirão aqui, tudo misturado, tá? Vou soltando aqui, deixando fluir. Então, por exemplo, uma via, eu quero fazer aquela via, eu quero mandar aquela via. Ela tem 12 costuras, onde está o ponto de descanso, onde eu consigo parar para o magnésio, onde eu respiro, onde eu tenho que costurar rápido, onde eu tenho que passar mais rápido, tem quantos movimentos. Esse estudo da parte logística e física da via, quando você fortalece isso, e isso é memorização, isso daí é repetição, você também fortalece o psicológico, porque você sabe o que você tem que fazer e você tem autoconfiança no próprio processo, na sua leitura de via, e quando você vê que você fez isso diversas e repetidas vezes, além dessa questão aqui de estímulo que eu tô falando, sim, acredita, você vai guardar, você fortalece, isso é de fato, isso é um mecanismo cerebral já, que a ciência fala isso, tá? É assim que funciona, onde o cérebro vivencia essas repetidas situações e ele grava isso de muitas maneiras ali no mental e tem uma memória física também, tem uma memória muscular. Quando você repete por diversas vezes e você cria toda essa memória, toda essa bagagem, você sabe o que você tem que fazer e isso te cria uma situação confortável. Quando você entra de novo numa situação em que você está confortável, você se sente autoconfiante, você ganha um autoconhecimento e isso é necessariamente um ganho de psicológico. Eu estou me apropriando e dizendo dessa forma, tá, gente? Assim, a psicologia mesmo, acadêmica, ela não vai dizer assim, ganho psicológico, treino psicológico. Eu que estou me apropriando, assim, porque eu acho que, para o senso comum, como a gente fala realmente em campo, em atividade, em treinamento, é assim que a gente fala, tá? Então eu vou citar aqui como que vai ser entendido, não vou trazer acadêmico para cá, não vou complexificar isso. Então, assim, a neurociência, como a Sônia está trazendo, ela estuda bem essa área também, como a educadora física está se aprimorando também nessa área, ou já se aprimorou. Não sei, Sônia, você terminou o doutorado? Como é que tá o processo? Fala pra gente, passa a mensagem aqui, por favor. Então, isso é válido para qualquer via, Patrícia, assim, isso é válido para qualquer via. E eu quero trazer essa concepção porque isso é muito mais fácil a gente visualizar todo esse processo num ambiente indoor e em vias esportivas. Mas eu acho que a mágica do negócio, que é o que eu quero trazer, o que eu tento imprimir no meu trabalho e fazer com os meus alunos, é o seguinte, que eles entendam que toda esta lógica, ela consegue ser levada, traduzida, é transponível, é possível de ser levada para as vias tradicionais. Claro, um treino tradicional, ele é mais complexo. Para eu poder estar repetindo aquilo ali, se fazer memória sobre isso, consolidar o psicológico e o físico sobre uma via de parede que é muito mais extensa, isso é muito mais complexo, mas é possível. E aí eu vou trazer essa questão de novo em como fazer isso na montanha, tá? Eu vou só seguir aqui mais um pouquinho com essa lógica que eu estava aqui abordando. Perdi um pouquinho aqui a ordem do que eu tava falando, mas não tem problema não. Eu sei onde eu tenho que ir, onde eu tenho que falar. Então, por exemplo, da menina, né? Então, por exemplo, a gente tava... Ela queria que ela encadenasse essa via, ela queria mandar essa via também, era um projeto pessoal dela no muro, tá? Que iria balizar muito em a que ponto, em que altura está a força e a resistência dela. A gente ia conseguir mensurar isso. Porque era de um determinado grau, depois de tantos treinos, e a gente botou isso como projeto para ver o resultado do treino. O treino está trazendo resultado suficiente para mandar essa via, então a gente botou isso como um projeto para termos uma referência, para a gente conseguir mensurar o andamento do nosso treinamento. Aí, o que eu fiz em uma das aulas? Eu percebi que ela tinha dificuldade em uma movimentação específica,
eu localizei essa movimentação e fiz um recorte daquilo. Eu peguei essa movimentação e encaixei em um outro lugar do muro para trabalhar aquilo especificamente. Recorte, eu recortei. Eu falei, olha só, tá vendo aquele crux, que é um pé alto, que você tem que sentar na coxa direita, encaixar o seu pé assim, trazer o cotovelo até o quadril, girar o ombro e o quadril, puxar a corda desse jeito e esticar o braço todo de lado? Tá vendo isso? Essa combinação, essa dança, por isso que eu falo que é um balé, é uma dança, né? Essa sincronia e sucessão de movimentos que precisam estar, assim, funcionando muito bem para aquele movimento acontecer, a gente vai pegar esse movimento e a gente vai treinar aqui nesse outro lugar do muro. Então, aí eu copiei aquele movimento dali e, gente, isso é treinar técnica. Isso, eu aproveito agora para sinalizar, né? Tô falando tanto de técnica, como é que seria um treinamento de técnica? Então, eu pego especificamente aquela movimentação, encaixo num outro muro, com uma outra qualidade de agarras, inclinação, e aí vai depender do que eu tô querendo desenvolver e encaixar. E a gente fica repetindo e limpando a movimentação daquela sequência ali de um trecho de uma via, especificamente. Até aquilo está fluindo de um jeito tão, tão assim, evoluído, tão bom, que quando ela for voltar para a via, aquilo não vai ser mais um problema. Então, eliminamos um problema. Então, é assim que eu tenho começado a trabalhar. Que eu tenho trabalhado, né? Uma das formas. Aí, nesse dia, eu coloquei essa movimentação em um outro lugar de um muro com uma determinada inclinação. Eu dificultei um pouco a garra porque não estava lá no alto na corda, então eu podia estar ali, se ela caísse eu segurava logo, tinha uma outra relação. Pensei na lógica de potencializar, dificultando o tipo de agarra, então se ela tivesse um ganho dessa força ali, quando voltasse para a via, voltaria mais forte. Porém, no meio do caminho, obrigada, Sônia, pela ajuda aí. Valeu. Porém, no meio do caminho, tinha uma garra, que era como que uma bolota, que o pessoal chama de dedão, assim, parece uma língua, uma protuberância, assim, pra fora. E ela tinha que fazer um movimento que passava por cima dessa garra. Na cabeça dela, ela visualizou uma possibilidade de que, se ela fizesse esse movimento, ela iria bater com o peito nessa garra. E aí, isso travou aquele recorte, aquela possibilidade de fazer aquele treino ali pontual daquela movimentação por causa de tal agarra. Ela falou, poxa, Vivi, a gente não pode pegar e trocar? Vamos tira essa garra daí, por favor. O pessoal chama de dedão do Shrek. Essa garra tem vários apelidos. E, de fato, ela é, assim, realmente ela é chata. Mas aí eu aproveitei essa oportunidade, onde eu percebi que o mental dela criou uma cena que ainda não tinha existido. Foi uma criação dela. E que tinha gerado um certo entrave. Eu falei, opa, peraí, vamos parar. Então, agora eu vou juntar no nosso treino duas coisas. A gente vai trabalhar a movimentação específica que a gente se propôs a fazer. E, além disso, a gente vai trabalhar formas e mecanismos para você desconstruir essa realidade que você criou da possibilidade de bater nessa garra. Então, o que eu fiz? Eu modulei esta etapa. Eu dividi a movimentação em duas, coloquei ela para vivenciar. E aí você entrou a parte técnica e psicológica, tá? Agora é psicológico, assim, ao máximo, localizado. Como trabalhar psicológico num treino? Vamos lá, identificou um problema? Não deixe ele crescer em você e se alimentar. Trabalhe em cima dele. Não tá com um psicólogo ou um treinador ali junto, né? Como eu estaria, como o André estaria, por exemplo. Faça as suas possibilidades, né? Mas, então fica isso como uma recomendação. Não deixa isso crescer em você. O que eu fiz? Eu localizei esse problema e
Falei, olha só, a gente vai trabalhar em cima dessa garra. Eu não vou deixar você construir essa realidade que você ainda não vivenciou. Foi uma realidade que você mentalizou. Então, o que eu fiz? Eu botei ela para ficar pendurada perto dessa garra, vivenciando essa garra aqui perto do peitoral dela. Onde ela estaria ali pendurada e nessa relação de proximidade com a garra, ela sentiria como é estar ali e poderia desmistificar a sensação de estar ali. Aí, a partir do estar ali num estático, tá? Que é o só estar, eu só estou. Então, eu estou me observando como é que sou eu em relação àquele lugar. Então, sou eu em relação. Era ela, então, naquela garra. Eu falei, fica aí. Aproveita que enquanto você tá pendurada aí, você tá treinando resistência. Quer dizer, aí já botei mais um alimento nesse momento. Falei, ó, fica aí 2 minutos trocando de mão, revezando. Uma hora você fica com uma mão, sacode a outra hora a outra mão e sacode. Você vai ficar aí 2 minutos vivenciando essa experiência de estar em relação com essa garra. E aí ela ficou. Ela falou, poxa, eu percebi que quando eu estava nessa garra, eu tive que ajustar o meu tronco, dar uma giradinha, e aí eu consegui até encostar o meu peito, eu acomodei e fiz assim, e tananã. E eu vi como é que sou eu naquela relação, como é que eu deveria estar. Eu falei, tá vendo? Olha só que legal. Agora vamos fazer um movimento inverso, vamos retroceder. Em vez de ser um movimento daqui para lá, que você acha que você vai bater nessa garra, vamos voltar. E aí a gente fez um movimento inverso, que foi muito interessante, porque aí eu não botei ela para vivenciar a possibilidade do medo de bater na garra. Ela tinha que estar nessa garra e voltar. Então, ela cria um distanciamento, desfazendo um movimento, vindo para baixo, tá? Mas nesse momento em que ela faz isso, nessa movimentação, o corpo vivencia qual é a distância dessa movimentação, qual é a força que tem que estar sendo aplicada ali. E ela está em relação, continua em relação. Aí ela desceu para essa garra aqui de baixo, juntou e quis pular. Eu falei, beleza, descansa. Faz o seguinte, lembrem-se que eu tô falando de uma modulação, né? Eu fui indo aos poucos. Então, eu tô citando aqui um exemplo de uma atuação em campo psicológica no meio de uma movimentação de escalada. Então, aí ela desceu, descansou. E eu falei, bom, beleza, olha só, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar para essa garra agora, vai, na sequência, repetindo, é o mental já assim, ó, repetindo, o descanso é bom, mas o interessante da repetição também é uma forma de trabalhar muito boa também, você não deixa criar uma lacuna, assim, né? Não dá tempo de pensar. Não pensar nessas situações onde você tem que desconstruir alguns processos, ele é importante também, tá? Assim, o pensamento, ele... A Sônia falando que eu trabalhei em funções executivas, exatamente. O pensamento, ele é importante para elaborar certos estados que precisam ser impulsionados, como, por exemplo, você está num momento e você fala, bora, eu vou agora. Ou então alguém te impulsiona, alguém de fora, vai. E aí você, nesse vai, você faz. Mas tem determinados momentos que cortar e zerar esse pensamento também é importante, tá? Então, nesse momento, eu falei, ó, não é pra pensar, vamos agir, tá? Lembra do que você sentiu, vamos trazer mais a parte de sensação pro treino. Volta pra essa garra, desce e esse movimento cria essa distância aqui de novo, que você já fez. Só que na sequência agora eu quero que você volte para essa garra. Só que, então, lembrando, quando ela desceu, ela não desceu o movimento todo. A gente intermediou aqui a garra, porque era um dinâmico muito longe. Então ela voltou para metade desse dinâmico e se aproximou da garra sem ser um dinâmico, sem ser uma movimentação tão jogada. Quando ela fez essa movimentação que não era tão jogada, ela se sentiu mais confortável e viu que não ia bater com o peito na garra. Aí eu falei, tá vendo? Você sabe se colocar e se relacionar. Como o seu tronco, essa movimentação aqui vai se ajeitar com relação à garra. Agora, a gente vai repetir isso quantas vezes for necessário para depois a gente chegar na movimentação final que a gente queria, que é vir de um dinâmico muito maior e se jogar para cima dessa garra.
Então, assim, eu trouxe esse exemplo para mostrar como que foi a modulação físico e mental específico em uma movimentação. Acabou que, por fim, né, ali, depois de muitas repetições, e não lembro se foi no mesmo treino ou se foi num outro treino, ela fez essa movimentação. E aí eu falei, olha só, aí eu trago aquela frase que eu sempre repito, né? Que já me zoam, que eu falo. Eu falei, ó, então faz o seguinte. Às vezes a pessoa desce no chão e eu falo assim, ó, fecha o olho, guarda essa sensação que você teve dessa movimentação e da sua capacidade de fazer, de se reorganizar, de ressignificar você em situação, os seus pensamentos, a sua sensação, o não criar bloqueios ou se você criou, já trabalha logo, pega a sensação de tudo isso que a gente fez, sensação, e guarda. E aí, o que a gente fez? No treino seguinte, a gente começou a treinar por esse ponto, para já relembrar. Aí eu falei, faz. 5 ou 6 vezes. E aí, depois eu peguei e montei. Lembre-se que eu estava falando que destaquei um crux de uma via na corda e botei em outra parte do muro, né? Então, o que eu fiz? Para terminar esse treino aqui, pertinho dela, assim, do lado, colado, falando quase no ouvido, assim, diferente da relação com corda, né? Aí, o que eu fiz? Eu terminei de montar uma via semelhante ao que é na corda nesse muro. Então, ela vivenciou o conjunto da via naquele muro. E eu estando perto, dando toda a orientação de movimentação, tipo, ó, lembra agora que você tem que girar o pé assim, lembra agora de fechar o dedão, vamos, se taca e bora, e tamo junto, que é essa força que o apoio psicológico faz. E aí ela treinou essa via nesse muro que eu separei. E depois depois de toda essa modulação, depois deste processo, a gente levou esse treinamento para a parte da corda. E ela teve uma evolução assim que se tivesse um mensurador, né, uma máquina que pudesse mensurar isso, assim, seria maravilhoso. Porque a evolução foi assim incrível. E aí ela entrou na parte da corda com quase zero de bloqueios, assim. Então, a Sônia tá falando que é disso que você precisa. E, assim, é isso que, na verdade, assim, de um modo geral, todo escalador precisa. Por exemplo, eu em treino também faço esse tipo de coisa, né? Eu também tenho bloqueios ainda, mesmo, assim, depois de muito tempo de escalada. Eu tenho bloqueios quando eu já tô cansada e chega num nível na via que eu tenho que fazer uma movimentação muito forte e que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Cara, isso é um bloqueio muito forte, tem que trabalhar muito em cima disso. E se tem a possibilidade de uma queda ainda, então, vamos falar disso, então, por exemplo, né? Não tá aqui na minha pauta, mas vamos falar, por exemplo. Como trabalhar um bloqueio de um cansaço físico em cima de uma possibilidade de queda. Pode parecer, assim, quase contraditório e um pouco engraçado, mas é exatamente em cima da queda que eu vou trabalhar e não são muitos alunos que eu deixo, mas eu coloco eles para caírem. Eu vou botar ele para vivenciar exatamente em cima do que tá travando. Então, vai ter que cair. Vai ter que cair em algum momento. Então, vamos treinar queda. Eu vou começar aí logo pela queda. O Instagram tá me dizendo que eu tenho 1 minuto e 50 restante aqui dessa 1 hora de live. Gente, eu não consigo fazer 1 hora de live. Não consigo. Eu passo de 1 hora. Bom, depois que encerrar aqui, eu vou voltar, vou continuar falando, porque onde cheguei... Tô chegando na metade do que eu escrevi aqui no computador. Mas vamos indo, eu vou voltar. Se vocês puderem voltar também, tem todo um encadeamento lógico aí do que eu venho falando, até fazer esse desfecho aqui dessa live, tá? Deixa eu tentar voltar aqui pro roteiro um pouquinho pra eu... Sim, saber cair é importante, tá? Não, Ju, eu vou voltar. Volta aí. É que o Instagram tá me dizendo que eu tenho 1 minuto. E eu vou voltar. Pera aí. Bom, tem uma outra questão. Cair ou não cair, né? Eu vou cair daqui a pouco, ó. Não tem problema não. Vamos cair. Tem uma questão sobre trabalhar a técnica que
que é muito importante. A Rô tá falando pra encerrar e voltar. Então, eu vou fazer isso, tá, gente? Tá dizendo pra mim que tenho 37 segundos. Eu vou encerrar e vou voltar, tá bom?